pessoal, mais um Formiga na Tela, diretamente dos estúdios da GUP Comunicação aqui. E como aqui a mágica acontece, a gente conseguiu contornar a distância geográfica e trazer a Bianca também para participar deste programa, para falar exatamente de algo que não é tão agradável, mas primeiro, Bianca, apresente-se aí. Bom, gente, eu tô aqui de volta, né, no Formiga na Tela, depois de um longo inverno, digamos assim, e para falar de um filme que eu estava com o coração bastante esperançoso, mas que infelizmente não tive, né, um bom retorno, digamos assim. Infelizmente, né, não é um programa lisonjeiro em relação à obra que a gente escolhe como tema aqui, porque a gente vai falar da volta de John Woo ao cinema hollywoodiano, algo que a gente tinha uma grande esperança, apesar de tudo, né, apesar da gente saber, a gente ter plena consciência de que John Woo nos Estados Unidos, ele não é o mesmo John Woo de Hong Kong, né? Ele não chegou nem perto daquilo que era mediano do que ele fazia em Hong Kong. Mas, ainda assim, tem filmes que são muito bacanas e muito maiores, eu diria, do que a produção da sua própria época, no caso, como. Você pode até discordar, vai, mas o Alvo é um ponto fora da curva na carreira do Van Damme, isso pra mim não há a menor dúvida. A Outra Face é um filmaço. A Última Ameaça também é um bom filme e tal, mas colocando aí só algo entre o Alvo e a Outra Face, em 2023, pra gente conferir esse cara voltando ao cinema e num projeto que tem muito pouco de comercial, isso abre infinitas possibilidades e abre muita esperança no coração do fã do cinema de ação. E infelizmente o que aconteceu aqui, especialmente lembrando que o gênero da ação já teve um belo respiro com John Wick e outros que vieram na sua cola que não tiveram tanto sucesso, tanto destaque, mas ainda assim chacoalhou, tirou um pouco o cinema de ação hollywoodiano do lugar comum. Tal, e aí você fala, pô, John Woo vai fazer um filme de ação praticamente sem diálogos, né? Falei, caramba, pô, é um sonho que se realiza, né? Pô, é a volta do cara e agora sem amarras. Só que, infelizmente, o que nos foi entregue é um filme absurdamente genérico, né? Que parece que se sustenta somente dentro de uma proposta que parece muito bacana no papel, mas na prática ele se mostra brega. Ele se mostra um filme sem absolutamente nada memorável. E eu diria até que ele se parece com. Não que eu tô falando mal do cara, tá? Mas não é um astro de primeira grandeza, então ele tem que se meter em produções discutíveis para se manter. Parece muito com filmes dos piores filmes do Scott Adkins, né? Quando foi anunciado, eu me lembro que essa questão de não ter diálogos foi, acho que, o que mais me motivou, assim, a ficar esperando esse filme. E o que o John Woo entrega na tela é uma coisa que teve vários momentos durante a exibição que eu fiquei pensando até que ponto essa escolha cênica é dele ou é algo que, sabe, você não escolhe sozinho? Você fica pensando em que público você quer atingir, em que plataforma esse filme vai parar em determinado momento. Teve vários pontos assim do filme em que eu fiquei pensando que o John Woo, apesar, né, dessa ideia que a gente tem que ele estaria sem amarras, afinal vai fazer um filme de ação praticamente sem diálogos, parece que ele estava amarrado, parece que tinha algo segurando ele. A gente não sabe, né, explicar muito bem o que é, mas parece que, assim, do alto dos seus 77 anos, ele está pensando demais na hora de dirigir. Essa é a sensação que eu tive. Ele pensou demais as cenas e justamente por isso elas não funcionam, né? Elas caem como qualquer outra cena de filme de ação, assim, bem como você disse, os piores do Atkins talvez sejam até um pouquinho melhores do que o que está entregue aqui, pela expectativa principalmente. E eu acho que se a gente partir, uma coisa que logo no começo assim, me bateu muito forte foi assim, sempre houve melodrama no cinema do isso é inegável, né? Então, assim, as grandes críticas, quem conhece pouca coisa dele quase sempre diz, mas é brega, aquele negócio de saxofone, não sei o quê. Tá, mas funciona. Dentro do que ele se propõe, aquilo se encaixa com perfeição. Aqui a gente tem um drama
extremamente pesado, né? A história é pesada por si só, né? Então, assim, vamos dar, já que a sinopse, né? A gente sempre esquece a sinopse. Um pai, né? O protagonista é um pai que durante a noite de Natal, enfim, passa por uma situação horrível, né? De ter o seu filho, perder o seu filho por uma bala perdida e de acabar sem voz porque toma um tiro na garganta no meio desse confronto. Então, assim, a gente tem um homem sem voz fisicamente e sem voz, né? Então, assim, ele não tem o que dizer. O que aconteceu com ele não tem palavras para definir. Isso é um mote que dentro de um cinema do Who a gente esperaria, né? Um cara sofrido, com uma história assim. Só que isso ganha uma... Ele cresce, essa história cresce a ponto da preocupação ser maior com esse sofrimento desse pai do que propriamente com as cenas de ação, né? Então, assim, tem momentos assim que eu fiquei quase sem graça, sabe? Pelo que foi entregue, sabe? Algumas cenas, a cena que ele chega e olha para a árvore de Natal, ali, sabe? Tipo, não é o tipo de melodrama que a gente espera do cinema do John, né? Então, é um tom acima, bem ruim, assim, sabe? Bem desafinado, assim. Vou te dizer que eu tinha momentos que eu não acreditava que eu estava vendo um filme do John Woo. Eu não sei se você teve essa sensação, mas eu... Cara, não, peraí, eu tenho certeza que eu tô vendo um filme do John Woo, tenho certeza que é o cara do Matador, que é o cara do... tem certeza que é o mesmo diretor, que essa sensação, ele estava amarrado. Parece que ele tinha um receio de... E tem momentos, não sei se você, Daniel, sentiu isso, mas em algumas cenas eu pensei, tá, agora ele vai fazer tal coisa. E ele não fazia. Exato. Nossa, isso é muito decepcionante no cinema de ação. Você esperar algo e aquilo não acontece. A Catarse ela é fraca, no final das contas, isso não tem a menor dúvida. Eu jamais esperaria, em 2023, pegar assim, um filme que vem com essa pecha de A Volta do Mestre da Ação, e eu pensar o seguinte, falei, cara, Missão Impossível 2 é melhor que esse filme. Muito, com todos os problemas, Agora, vendo o trailer, né, tem vários problemas aí, inclusive de distribuição aqui no Brasil, que eu queria comentar. O trailer, ele anima muito o fã de ação, especialmente aquele quem gosta da premissa mais crua, da vingança mais, digamos, primordial e tal. E tanto que, enquanto eu assistia ao trailer, eu pensei assim, nossa, é o filme do Justiceiro que a Marvel nunca entregou. Porque o plot é exatamente o mesmo, né? Embora não seja um cara, sei lá, um soldado, um policial que resolve tomar a lei em suas próprias mãos, mas é uma premissa bastante similar e poderia render bastante. Até o ator principal, que nunca foi lá grande coisa, né? O Joel Kinnaman, que o pessoal deve lembrar aí pelo Esquadrão Suicida, né? O Rick Flag. Acho que talvez por não ter que falar, ele tá se saindo bem, tá se esforçando. É o primeiro crédito do cara como produtor, né? É o primeiro crédito do cara fora da atuação. Então você vê que o cara acreditou naquilo como um ponto fora da curva, um filme de virada, né? Poderia ser um filme de virada para os dois, né? E não foi, de fato. Lembrar que o John Wayne, em 2003, ele dirigiu o Pagamento com o Ben Affleck, que é completamente esquecível mesmo, né? Aí ele volta para Hong Kong, e eu confesso que essa outra fase dele eu não vi nada, se eu vi eu acabei esquecendo. E agora em 2023 usarem, né, esse afastamento do cara para trazê-lo de volta. Ah, pô, esse filme é diferente, esse filme é isso, aquilo e tal. E entregar um negócio desses para nós é frustrante, né? Eu acho que ele acaba dando argumentos, por exemplo, pro Tarantino, que fala que cineasta piora com a idade, né? No mesmo ano em que a gente teve Assassinos da Lua das Flores com o Scorsese, né? Que contraria essa tese. Eu diria até que o filme ele não tem somente cenas de ação extremamente genéricas e que não acrescentam nada ao gênero, nem nada, não empolgam. Eu diria que ele é mal pensado, inclusive também, porque tem uma cena, a parte que ele cola, assim, quem já viu o filme vai lembrar disso, quem ainda verá, guarde isso. Então a cena que ele cola direto num tiroteio entre gangues, que é absurda no sentido de você, sabe, um personagem que tava filmando aquilo, dali a pouco tá mexendo no celular andando no meio do tiroteio, tá? Isso não é um spoiler, tá? E assim, não funciona, você percebe que ou aquilo é realmente chutado, ou foi chutado na hora de decupar, ou foi chutado na hora de montar, né?
em ambos os casos, a gente tem o resultado final aqui, que é indefensável. Agora, lembrando que eu falei que tem vários problemas, inclusive na distribuição. Esse filme foi super mal lançado aqui no Brasil também, por conta de aparecer mais ou menos perto de Godzilla Minus One, né? E Aquaman 2. Né? No caso de Godzilla, ok, deixar ele de lado pra colocar o Godzilla, mas o Aquaman, puta, é lamentável também, porque bem ou mal, esse filme, ele era pra ter sido lançado numa data, ele foi adiantado sem muito aviso nem nada. Passou uma semana, ele já estava, sei lá, com uma sessão perdida em 2, 3 salas aqui em São Paulo. Então foi um inferno para assistir, né? Então quem fez um esforço para assisti-lo e encontrou esse produto aí, cujo final, inclusive, você falou do melodrama muito apropriadamente, o final ele lembra. Olha, ele lembra duas coisas, tá? Ele lembra o Spielberg nos seus piores momentos, não é? Tipo Cavalo de Guerra. E lembra Manuel Carlos, porque parece novela. Né? A Ah, forma como esse filme se encerra, o recurso. Eu não tô nem falando de problema de roteiro. Eu tô falando de recurso gráfico para encerrar o filme. Parece novela da Globo. Então, é uma decepção sob diversos aspectos. Ele é, no máximo, uma curiosidade dentro do gênero da ação, mas ele é uma curiosidade não pela sua qualidade. por exemplo, você falou da interpretação, né? O cara tá muito bem, né? E eu acredito que, por ser produtor, ele viu naquele personagem possibilidades dele, né? De mostrar quem ele é como ator. Só que quando você tem possibilidades cênicas, né, para o ator, assim, né, de criação, de preparação, né, de trabalhar rosto, corpo ali que ele precisou trabalhar, afinal ele, né, não tem mais a voz. Se parar para pensar, você também não adianta você ter uma grande preparação como ator, você ter uma cena que propicia você colocar isso em prática, se ela não diz nada, se ela não une, ela une nada a coisa nenhuma. Que é isso que acontece no filme. Então, assim, a interpretação dele é prejudicada justamente porque ela acontece no meio do nada, né? Ela não é algo que vai te envolvendo, e aí a história também vai te envolvendo, e aí você vai seguindo aquele homem e acreditando no que você tá vendo. Não, tem vários momentos no filme que você vê. Cara, eu tô diante de um filme que não foi pensado, como tu disse, né? E de um diretor, e eu volto a palavra amarrado, porque assim, ele parece que vai entregar e ele não entrega, né? E isso fica claro, para mim, algumas cenas, principalmente onde ele precisa captar a interpretação do protagonista. Ok, eu sei onde botar a câmera, eu sei que o cara que está diante da câmera sabe o que fazer, mas assim, eu vou largar isso aonde, sabe? Eu vou cruzar isso com o quê? Né? Não tem essa preocupação. E aí a gente coloca também essa ideia, né, de, por exemplo, os piores momentos do Spielberg é justamente quando ele não acredita que tu pode ser rebuscado, que tu pode ousar, né, para falar de algo que é muito pesado, né? Que assim, a perda de um filho, é um cara que está destroçado por dentro. Você pode falar disso de uma maneira elegante, diferente, fugir do Manuel Carlos. E quando você diz, não, eu vou ser o Manuel Carlos, e tipo, você é o Manuel Carlos num ambiente, assim, onde ele não se encaixa. Ele não é o Leblon, meu bem, sabe? Então, assim, não... Aí que você acredita, não acredita, né? E teve um ponto que assim, essa dor imensa, né, desse pai, desse personagem, eu esperava que ela fosse conduzir a parte gráfica da ação. Sabe? Quando você tem uma dor imensa como essa, você pode criar cenas de ação de uma densidade única, né? Porque você está lidando com um cara que ele não está matando a pessoa, ele está matando a destruição da vida dele. Né? Então você pode criar coisas gráficas muito bacanas. E o John sabe fazer isso, pelo menos sabia, né? A gente tem provas aí de que ele sabia. E aí ele entrega mais do que genérico. Eu acho que às vezes tem momentos em que parece que você está vendo um filme de um cineasta jovem e que não sabe experimentar, sabe? Que ele não tem uma ideia para experimentar.
Ele vai olhando, eu gostei disso, eu vou tentar fazer. E aí faz mal e porcamente, sabe? Então tem entregas, assim, inclusive, a gente estava falando em off ali da fotografia, é mais do mesmo. Você não, nem visualmente, tá? Você não, porque às vezes um filme de ação ele não te entrega a adrenalina, o que você espera, mas às vezes ele é bonito de se ver, né? A ação não é tão bonita, mas, né, a luz é bonita. Nem isso ele tem. Não. Né? Ele tem talvez até uma luz de novela, não diria nem do Manuel Carlos, diria daquela outra emissora lá que faz novela ruim também. Porque tem horas ali que, nossa, você pensa, mas por que essa luz? Por que isso, sabe? Por que esse ângulo? Vou te dizer que eu não esperava ter uma decepção tão grande no cinema de ação depois de um John Wick, capítulo 4, sabe? Eu te confesso que a única ressalva que eu tinha é o filme ser vendido como uma simples volta do John Wick, sabe? Então, assim, vamos trazê-lo a qualquer custo. Então, assim, será também que ele queria voltar? Agora eu me pergunto, depois de ver o filme, será que ele queria voltar? Será que ele queria filmar nos Estados Unidos? Será que era esse filme que ele queria fazer? Eu acredito que, para quem estuda a carreira do cara, obviamente, quer comparar, inclusive, tem várias idiosincrasias clássicas do cara, elas estão nesse filme, né? A aliança improvável entre dois caras, você tem essa questão do ponto de partida, que tem um melodrama forte ali no seu centro e tal. Isso tá lá, mas não tá bem feito. E o curioso é que você falou da fotografia, realmente tão genérica quanto o resto da realização, mas feita por um fotógrafo que é competente. Pô, Sharon Meir, ele fez a fotografia do Whiplash, que é fantástico. E aí você percebe, né, que às vezes não basta você ter um puta diretor de fotografia se você não sabe o que você quer. Esse é um filme, por exemplo, que talvez que nem a ambientação de uma sala de cinema salva, né? Porque às vezes um filme genérico, numa boa sala, com um bom som, você ainda se diverte. Aqui não, né? Aqui a questão é muito maior. Você consegue se distrair com a vida lá fora diante desse filme numa sala de cinema. Você consegue se distrair porque tem momentos em que você para e diz, sabe, pessoa, isso que eu tô vendo é um absurdo. Né? Esse corte ali do cara tá mexendo no celular, você tem que parar de estar naquela adrenalina que seria a cena para dizer, mas peraí, por que esse cara tá aí no celular? Né? Você corta total o clima, mesmo num ambiente feito para prestar atenção no filme, né? Então, assim, é muito triste, inclusive, eu confesso que fiquei triste depois, porque pensar que a gente talvez com esse burburinho do John Wick, a gente pudesse ter um revival de alguns grandes diretores de ação, né, com possibilidades. Então você tem grana, você tem gente querendo que eles façam um filme, e aqui está a prova de que convidar um grande mestre da ação para voltar pode não ser um convite assim não vai gerar uma boa festa, digamos assim. E aí, vocês já assistiram ao Silêncio da Vingança, o último filme do John Woo? Comenta aí, porque estamos loucos para saber o que vocês acharam, se vocês concordaram com o que nós falamos aqui, se acharam que estamos loucos e por aí vai, mas não se esqueça também de deixar um joinha aqui no nosso vídeo, por favor. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações a cada nova publicação, porque vocês ajudam bastante a gente com esse pequeno gesto aí. Só um like já ajuda bastante na relevância do nosso conteúdo. O Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, tá aparecendo aí na tela, apoia.se/Formiga Elétrica, ajuda a gente a continuar esse projeto. Tem um programa de recompensas para apoiadores muito bacana, tem sorteio todo mês, tem grupo exclusivo de WhatsApp com todos os editores do Formiga, muita discussão, muita coisa todos os dias e é isso. A gente volta na semana que vem. Valeu! Tchau!